Pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no Telesaúde Goiás. Hoje nós falaremos sobre um tema muito atual, que é dependência emocional. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Jeane Araújo, professora, psicóloga e psicoterapeuta. Trabalho na Secretaria Municipal de Goiânia, sou concursada psicóloga. Atualmente trabalho no CIPED, que é um centro especializado em crianças e adolescentes. Pela manhã eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação em Aparecida. Lá sou professora de artes e psicóloga. Trabalho também como psicoterapeuta na minha clínica particular. Ministro aulas de graduação e pós-graduação, enfim. Se eu nascesse de novo, seria psicóloga e professora outra vez. Sempre eu começo as minhas aulas com algumas reflexões saudáveis, então nossas aulas só terão algum sentido se vocês realmente prestarem atenção, discutirem o tema comigo e tentar, mudar a vida de vocês para melhor. Se você conseguir mudar a 0,0001% ao dia, já está excelente. O importante é você realmente fazer essa reflexão saudável junto comigo e mudar para melhor, tá bom? Esse tema dependência emocional, ele é um tema bastante atual, que nós estamos, infelizmente, vivenciando muitos casos, de abuso de todos os tipos, Violência doméstica, outros tipos de violência, violência psicológica, violência física. Então é muito importante você ser uma pessoa independente em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente. E como conseguir ser uma pessoa independente? Nós vamos falar disso. Só que para chegar lá, vamos começar falando então do que vem a ser essa dependência emocional, tá? Vamos comigo então. No final eu sempre deixo o meu número de telefone, WhatsApp, e-mail, tudo. Então você pode entrar em contato comigo. Fala para mim se a aula foi importante para você, se mudou sua vida para melhor. Então você pode fazer perguntas durante a aula ou no particular depois comigo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vamos começar por essas reflexões saudáveis. Primeira pergunta: o que é dependência emocional? Nós chamamos a dependência emocional também de DE, tá? Então, todas as vezes que eu falar DE com vocês, eu estou me referindo à dependência emocional. Então, você já parou para pensar o que vem a ser dependência emocional? Como a dependência emocional se caracteriza? Outra pergunta muito importante, muito interessante, que você deve fazer para si mesmo. Será que eu dependo emocionalmente de alguém? Porque você pode depender emocionalmente da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu cachorro, do seu pastor, da sua pastora, do padre, de algum líder religioso. Você pode depender emocionalmente de alguma amiga, algum amigo, chefe do seu trabalho, colega de trabalho, tá? Então, quando a gente fala dependência emocional, as pessoas me falam que automaticamente vem a questão de esposo ou esposa, namorado, namorada, mas não é só isso, tá? Você pode depender emocionalmente, de qualquer pessoa, tá bom? De onde surge a dependência emocional? Será que surge lá na infância, de uma carência na infância? Onde é que surge isso? De algum trauma, Alguma vez que você foi rejeitado por alguém? Será de onde que surge a dependência emocional? Falaremos sobre isso também. Como se mantém a dependência emocional? Tá? São questões diferentes, porque uma coisa é surgir, outra coisa é você passar a ser dependente emocional e conseguir manter isso, certo? Então, como que a gente consegue, infelizmente, manter essa dependência emocional? Outra questão importante: quais são as consequências na vida adulta de uma pessoa diagnosticada como dependente emocional? Quais são os padrões de comportamento de um dependente emocional?
que a pessoa que ela é dependente emocional, nós vamos ver no decorrer da aula, que ela tende a repetir esses padrões de comportamento, na maioria das vezes, com praticamente todas as pessoas que ela se relaciona, né? Não só com o namorado, namorada, esposa, esposa, mas ela tende a repetir isso com os amigos, tá? Com os filhos, até com seus pets. Nós vamos aprender isso um pouco durante a aula. Quantos padrões e características são necessários para que a pessoa seja diagnosticada como dependente emocional? Existe, né, uma quantidade? Como é que funciona isso? Também vamos estudar um pouquinho sobre isso, vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. Como se libertar da dependência emocional? Ah, doutora Jeane, eu sou dependente emocional, eu sofro muito com isso, a vida inteira eu quis me libertar disso, mas eu não sei nem por onde começar. Então hoje eu irei dar algumas dicas para vocês de como se libertar dessa dependência emocional. Existe tratamento para o dependente emocional? Qual é o melhor tratamento que existe? Né? A gente vai aprender que para cada caso é um caso, tá bom? Na psicologia, na psicoterapia, na psiquiatria, nos tratamentos da saúde emocional, não é? Não existe receita para bolo, tá? Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, nós vamos discutir quais os tratamentos mais eficientes e eficazes que existem hoje para o dependente emocional, tá bom? Como abandonar a dependência emocional? Obviamente é trabalhando o seu amor próprio, mas a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso também, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. O que é dependência emocional? Olha só, a dependência emocional é um estado no qual a pessoa sente-se totalmente dependente de outra pessoa para que possa sentir-se segura e viver adequadamente, isso de acordo com o pensamento da pessoa, tá? Normalmente essa doença se estabelece mais em mulheres, mas eu quero contar uma novidade para vocês. Eu tenho recebido no consultório muitos homens, tá? Que são também dependentes emocional. Na maioria dos casos se estabelece mais em mulheres, mas pode acontecer também, né, de termos aí que ajudar, apoiar, acolher homens também dependentes emocionalmente. Eu acho que, de repente, esse é um dado novo para muitos de vocês aí que estão assistindo a nossa aula, porque quando a gente fala dependência emocional, a maioria pensa nas mulheres, mas também temos homens aí dependentes emocionalmente das mulheres, né? E de outras pessoas também. Como a dependência emocional se caracteriza? Então vamos lá. A dependência emocional, também chamada de DE, se caracteriza pela crença de que uma pessoa necessita da outra para viver. Essa crença, tá, pessoal, pode não ser consciente, pode estar a nível inconsciente, mas ela é expressa através de ações, né, através das quais a pessoa demonstra o tempo todo essa dependência. Nós temos 3 tipos de dependência que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? A dependência emocional também ela é identificada como codependência, né? Que costuma ser um padrão repetitivo nas relações e, eu não sei se vocês sabem desse dado, mas é mais comum do que a gente imagina. Então, muitos de vocês depois dessa aula vão pensar assim, nossa, eu acho que eu sou dependente emocional de alguém, né? E nem sabia que eu era. Então, vamos lá. Prosseguindo. Tipos de dependência de pessoas. Conforme eu falei, a dependência emocional, ela se expressa ao menos sobre 3 formas distintas. E eu quero explicar para vocês quais são essas formas. Vamos lá falar um pouquinho sobre a forma funcional. Esse tipo de dependência emocional ocorre quando a pessoa não consegue realizar tarefas cotidianas ou dar sequência à sua vida sem ter outra pessoa por perto. Então imagina, a pessoa ela pode
ter o dinheiro para comprar um vestido, ela pode ter um carro, né, ou um meio de transporte para ir até um shopping, comprar um vestido, mas ela não consegue ir sozinha. Ela tem que levar, por exemplo, uma amiga, ou um filho, ou o próprio esposo, para ela experimentar a roupa, a outra pessoa ver e aprovar que aquela roupa ficou bem nela. Senão, ela não consegue comprar o vestido, tá? Então, essa é uma dependência que a gente chama de dependência funcional, ok? Então, veja bem, esse tipo de dependência pode acontecer e acontece normalmente com pessoas independentes financeiramente, conforme eu já disse. E é muito difícil de ser notado. Por quê? Porque a pessoa pode falar, não, eu não sou dependente funcional de ninguém, eu apenas gosto de companhia. Então, você que está me assistindo aí do outro lado da telinha, tem que realmente colocar a mão na consciência e pensar, peraí, eu apenas gosto de companhia, às vezes eu acho bacana ir no shopping, tomar um café com uma amiga e convidar a amiga, vamos ali, eu preciso comprar uma blusinha, uma calça e gostaria da sua opinião. Outras vezes você vai sozinha, não é? Ou sempre você tem que levar alguém, tá? Então é muito importante saber se você funciona longe do outro ou se você sempre depende do outro para fazer uma compra, para ir ao cinema, para fazer um passeio, não é? Para fazer uma viagem, para tomar decisões, ok? Então, à medida que eu for falando, você vai colocando toda essa realidade na sua vida e verificando se você atualmente se considera uma pessoa dependente emocionalmente ou não. Outra questão importante, de repente você pensa assim, não, eu não sou dependente emocional, graças a Deus por isso, né? Mas, nossa, eu tenho uma amiga que é dependente emocional e eu acho que ela nem sabe. Então, eu vou dar um toque nessa amiga, pedir para ela procurar aí uma psicoterapia e tal, para se cuidar. Então, de repente, é importante você também dar dicas para as pessoas que você convive, tá bom? Existe um outro tipo de dependência que se chama financeira. Como é que funciona? É caracterizada por pessoas que, mesmo tendo condições financeiras, nunca conseguem alcançar uma autonomia financeira e acaba sendo sustentadas por outra pessoa, ainda que de forma parcial. Vamos pensar, num casal, ok? Vamos pensar que, por exemplo, a mulher ela é concursada, tem o seu dinheiro, o homem também, o esposo, é concursado, tem o dinheiro dele, mas um dos dois ali depende do dinheiro do outro, não é? Mas o meu esposo ele tem que cuidar de mim, ele tem que bancar tudo. Será que hoje em dia é assim? Será que de vez em quando não podemos dividir uma conta num restaurante? Acho que isso é perfeitamente normal, não é? Eu não creio que o homem tem que pagar a conta sempre, todas as vezes. Uma vez ou outra, não custa nada você fazer um agrado para o seu esposo, para o seu namorado, dividir uma conta. Eu penso assim. Eu acho que isso é uma forma saudável de viver a vida, até para você não ficar totalmente dependente financeiramente de alguém, tá? Então, pensa com carinho sobre isso. E a dependência emocional. Então, a dependência puramente emocional é muito séria, pois ocorre frequentemente de a pessoa ser independente financeiramente. Então, presta bastante atenção no que eu estou dizendo. A pessoa pode ser independente financeiramente e também pode ser independente funcionalmente, mas afetivamente ela depende das outras, tá certo? Conforme eu disse lá no início da aula, infelizmente, é um tipo de transtorno mental bastante comum. Então, a pessoa acredita que só poderá ser realmente feliz se tiver um namorado, se tiver um marido, se tiver um companheiro, uma companheira, o tempo todo, tá? Então, eu recebo no consultório, por exemplo, e conheço pessoas e já li bastante sobre esse tema, tem livros específicos excelentes falando sobre a dependência emocional, onde o esposo e a esposa só pode ter conta em conjunto, os telefones, um tem que
O telefone tem que estar conectado um com o outro, as fotos de WhatsApp tem que ser marido e mulher junto, no Instagram também, no Facebook também, é tudo grudado. Então, o que eu quero dizer para vocês é que em um casamento saudável, tá? Na minha opinião, tem que existir o nós, com certeza, mas tem que existir o eu também, tá? O eu distinto. Tá? Então, eu recebo no consultório, eu sou terapeuta de casais falando, mas claro que não. Eu tenho que ter a senha da minha esposa tem que ter minha senha também? Como assim? Tá? Não existe um eu nesse casamento, existe só aquela coisa grudada? Será que esse relacionamento é saudável? Tá? Então, é muito importante você pensar isso. E de forma cultural também, né? O que ensinaram para nós a vida inteira? Como é que é a nossa educação e a nossa cultura? É de que a mulher precisa casar, ela só tem sucesso na vida depois que ela casar, depois que ela tiver marido, depois que ela tiver filhos. Será? Ponto de interrogação. Tá certo? Eu não sou de forma alguma contra a família. Eu penso que família é um dos bens mais preciosos que Deus deixou para nós. Eu acho importantíssimo ter uma família. Mas e aí? E se a mulher fala assim, olha, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, né? Eu quero ter uma vida diferente. Gente, cada um, segundo Caetano Veloso, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então é muito importante você se preocupar com a sua vida e deixar o outro cuidar da vida dele ou dela. Tem gente que não consegue cuidar nem da própria vida e quer cuidar da vida do outro. Aí realmente não vai dar certo. Pense bastante nisso, tá? E eu quero saber se tudo que eu estou falando com vocês, se está fazendo sentido para a sua vida, né? Se até o momento dessa aula você já se diagnosticou, entre aspas, aí, né? Eu sou dependente emocional, acho que não, ainda está um ponto de interrogação. Será que eu dependo dos meus pais, dos meus irmãos, do meu esposo, da minha esposa, do meu namorado, da minha namorada, dos meus irmãos, amigos, chefes? Será que eu dependo dos meus líderes religiosos? Eu não falo nada, não tomo nenhuma decisão sem falar com o meu pastor e a minha pastora. Será que está certo isso? Se o meu cachorrinho morrer, eu também morro. Calma aí. Eu acho super importante ter um pet, ter um animal de estimação. Seja um gato, um cachorro, né? Mas e se o cachorrinho morrer? A vida segue. Você vai sofrer? Vai. Eu também tinha um cachorrinho, quando ele morreu, nossa, sofri demais. Mas vida que segue. Então é muito importante você pensar, né, sobre tudo isso. Tá bom? Vamos lá então. Quais são as características principais de uma pessoa dependente emocionalmente? A pessoa dependente emocionalmente, ela é ciumenta ao extremo, possessiva e exige atenção exclusiva para ela. Considera as outras pessoas como ameaças ao seu relacionamento com aquela pessoa em questão. Então, por exemplo, uma amiga que é dependente da outra, o que ela faz? Ela quer aquela amiga só para ela. Se aquela amiga tem outros amigos, ela já fica com a cara fechada, já fica com a cara feia. Espere um pouquinho. Você tem que entender que você não é dona, você não é dono de ninguém, tá? Nem da sua própria vida, na verdade. Então, você tem o seu esposo, você é dona dele? Não, não é. O seu esposo é seu dono, ele comprou você, pagou quanto? Não, ninguém é dono de ninguém. Tá certo? Então, veja só, essa pessoa dependente emocionalmente, ela quer passar o tempo todo a sós com o seu objeto de dependência e fica irracionalmente irritada, ou seja, extremamente irritada ou depressiva ou com crise de ansiedade quando a pessoa afasta-se, ainda que seja, não é, por um pouco tempo. Então, eu conheço casais que são dependentes emocionalmente um do outro. Então, se o esposo tem que viajar a trabalho, ele tem que levar a esposa. Se a esposa vai visitar a mãe, ele tem que sair do trabalho para ir com a esposa visitar a mãe. Então, até que ponto isso é saudável? Pense com carinho nisso, tá?
A pessoa emocionalmente dependente, ela fica preocupada com a aparência, personalidade, problemas ou interesses do outro. Não faz plano a curto, médio e longo prazo sem envolver a pessoa que ela é dependente. Não vê os defeitos do outro de forma realista. Sempre fala sobre o outro e sente liberdade de falar por ele, tá? Então se sente porta-voz da outra pessoa. Pense bem se você não está atuando assim ou se existe alguém fazendo isso com você, tá? Muito importante você pensar, você raciocinar sobre tudo isso que eu estou falando com você agora, porque a dependência emocional realmente é um assunto muito sério, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. De onde surge a dependência emocional? A dependência emocional provém normalmente, não via de regra, mas normalmente, de uma rejeição real ou imaginária por parte de pessoas significativas na vida de uma pessoa, não é? Uma necessidade de não satisfeita de amor ou de aprovação que você pode, né, ter sofrido lá na infância ou na adolescência ou até mesmo na vida adulta. Essa pessoa tem uma baixa autoestima na maioria das vezes, tá? Apresenta fracasso ou recusa em aceitar maturidade nos relacionamentos. Normalmente sente uma solidão e muita insegurança, porque sempre depende do outro para aprovar tudo, para aprovar uma roupa, para aprovar uma decisão, um emprego, se eu presto aquele concurso público ou não, se eu compro aquele outro carro ou não, marca de roupa, tudo ela depende da aprovação de outra pessoa, tá? Como se mantém a dependência emocional? Através de manipulação financeira, atos exagerados de romantismo e presentes constantes. Então, a pessoa dependente emocional de outra, ela presenteia o tempo todo com medo de perder a pessoa. O que ela pensa? Bom, se eu presentear muito, não é? Se eu realmente bajular o outro, se eu realmente fazer tudo o que o outro quer, se eu abrir mão da minha própria vida para satisfazer as necessidades do outro, o outro vai me amar cada dia mais e eu jamais vou perder o amor daquela pessoa. Cuidado, fazendo isso, não é? Você pode, muito pelo contrário, você pode perder a pessoa mais rapidamente, porque você pode chegar a um ponto de sufocar tanto aquela pessoa, com tantos presentes, com tanta cobrança, né, de estar presente toda hora, de se encontrar todos os dias, de não sair para respirar sozinho ou sozinha, que a pessoa fala, peraí um pouquinho, eu estou me sentindo sufocada, eu não quero mais a sua amizade, eu não quero mais ser casado ou casado com você, eu quero me distanciar, eu quero ter a minha vida particular só para mim, tá? Então, muito cuidado com excesso de presentes, com atos exagerados de romantismo, porque você pode sufocar o outro, tá? Tem pessoas que usam também de culpa, condenação, uso de ameaça e boicote dos relacionamentos da pessoa com terceiros. Por quê? Porque quer ter a pessoa somente para si. Muito cuidado com isso. Emoções e sentimentos, né? A vida de uma pessoa dependente emocional costuma ter emoções e sentimentos normalmente intensos e ruins, que se modificam rapidamente. Entre os principais podemos citar culpa, vergonha, angústia, confusão, medo, insegurança, autopiedade. Normalmente apresenta também raiva, frustração, rancor, ressentimento, forte indecisão, porque depende do outro para tudo, né? Impotência e falta de esperança, tá certo? Então, se você é dependente emocional, você sabe muito bem do que eu estou falando. Existe um sofrimento psíquico muito grande e você precisa se libertar disso o mais rápido possível. Como se libertar disso? Falaremos daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Quais são as consequências na vida adulta de uma pessoa dependente emocional?
São inúmeras as consequências, não é, na vida adulta de um dependente emocional. E ela pode afetar negativamente na qualidade de vida das pessoas. Vamos lá. A pessoa dependente emocional, ela tem uma atração repetitiva por companheiros problemáticos. O que essa pessoa faz? Eu conheço uma pessoa, né, e vou dar como exemplo, que é o seguinte, graças a Deus hoje ela está em psicoterapia e está bem melhor, mas funciona assim. Ela sempre falava para mim, olha, eu me considero uma profissional tão competente na área que eu atuo, mas vai ser ruim para escolher pessoas desse jeito, nunca vi. Ela falando, né? Então ela conseguiu um namorado, primeiro que ela não conseguia ficar nem um dia sem um namorado. Terminava hoje com o namorado, amanhã estava com outro. Presta bastante atenção no meu exemplo para eu explicar como é que funciona a mente de uma pessoa dependente emocional. Então ela começava a namorar com o João, né? Estou citando um nome aleatório hoje. Amanhã ela já postava nos Facebook da vida, nos Instagram, João, eu te amo, amor eterno, amor infinito, tá? Esse relacionamento durava um mês no máximo, tá certo? No próximo dia, ela já tinha o plano B, já tinha o José ali, meio que engatilhado, porque ela não poderia ficar um dia sem namorado. Começava a namorar com o José. Aí, amanhã já escrevia eu te amo, José, nas redes sociais, tirava as fotos do João e colocava o tal do José. Um mês depois, ou no máximo aí 15 dias, já era o Joaquim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E sempre fazendo declarações nas redes sociais, presenteando demais os rapazes, não é? E não conseguia viver o amor próprio. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, prestem bastante atenção na frase que eu vou dizer. O único amor que dura para sempre é o amor próprio. Você se ama, você se respeita, você se conhece, porque não tem como você amar o outro se você não se ama, se você não se respeita, se você não se conhece, tá bom? Então as coisas têm que acontecer de dentro para fora. Então, existe aí no dependente emocional má escolha do parceiro e tentativa de mudá-lo depois. Relacionamentos problemáticos, abusivos e destrutivos, tá? Aí eu quero entrar com outro exemplo de uma pessoa, não é? Que o marido batia muito, tá? Chegou a realmente ter lesões graves e essa pessoa, não é? Que infelizmente estava nesse relacionamento destrutivo, abusivo, que graças a Deus hoje acordou e não está mais, falava assim, não, meu marido me bateu, mas foi culpa minha, né? Ah, ele me bateu, foi sem querer, né? Ele me bateu porque realmente eu merecia. Então a pessoa tenta proteger o outro, porque não consegue viver longe daquele relacionamento. A pessoa fala, olha, tá muito ruim com ele, mas pior sem ele. Então, olha que nível a pessoa chega. Tá? Então, essa pessoa normalmente ela é exposta à violência. Violência psicológica, violência física, agressão mútua, às vezes bate, apanha, é uma relação meio complicada aí, né? Aliás, muito complicada. Há uma invasão do estado afetivo caótico, tá? Em outras áreas também da vida. E, obviamente, isso vai resultar em quê? Em perda do controle da própria vida. Então, faço de novo a pergunta para você. Será que você é dependente emocional? Se a resposta for não, meus parabéns. Se a resposta for sim, vamos aprender como sair disso, tá bom? Padrões de comportamento. Os padrões de comportamento das pessoas codependentes podem ser definidos dentro de algumas características mais comuns. Então, nós vamos falar sobre cada padrão desse, como é que funciona. O primeiro padrão de quem é dependente emocional é um desejo muito forte de cuidar do outro, tá? Então, a pessoa dependente, normalmente, ela pensa que o outro não é capaz de cuidar de si mesmo, tá? Então, ela
ela é capaz de sacrificar a própria vida em prol do outro. Ou seja, ela é excelente para o outro e carrasca para si mesma. Então é aquele tipo de pessoa que se o outro fala assim, olha, eu estou precisando de 10 mil reais emprestado, você me empresta? Se a pessoa não tem, ela corre no banco, faz um empréstimo, pega 10 mil para pagar 20, porque o juro está altíssimo, empresta para a pessoa e nem fala que fez um empréstimo no banco, tá? Ela chega a passar por cima dos seus próprios princípios. Ela passa por cima das suas próprias necessidades e desejos para agradar o outro, para cuidar do outro. Vamos entender por quê? Obviamente porque ela tem medo, ela tem receio de perder o amor do outro, tá? Então, a pessoa ela é altruísta, ela é generosa, ela sempre quer cuidar do outro, abrindo mão da própria vida, mas no fundo, por quê? Por que será que existe essa compulsão em cuidar do outro? Por medo de perder o amor do outro, tá certo? Porque ela depende emocionalmente do outro. E mais, ela sempre lembra o outro, olha, você nunca pode me deixar, né? Você tem que viver comigo pro resto da vida, porque eu cuido de você, porque todas as vezes que você precisa de dinheiro eu te empresto, porque eu nunca falei não para você. Então, a pessoa dependente emocionalmente, ela tem muita dificuldade de dizer não e tem muita dificuldade também de ouvir o não, tá? Então, eu quero dizer para vocês que é difícil dizer não e receber não? Sim, é difícil, mas é muito importante você dizer não quando haja necessidade e receber o não, tá? Então, esteja preparado a partir de hoje, se prepare para dizer não e para aceitar o não. Questão 2, negação. Nesse tipo de dependência, a pessoa não consegue enxergar a transgressão do outro. É bastante comum em pessoas que se relacionam como dependentes químicos ou outros transtornos psiquiátricos. Então, a pessoa dependente, ela tem uma tolerância elástica, tá? Como assim? Apanha do marido e perdoa. Apanha do marido, perdoa de novo. Ah, ele já me bateu 20 vezes, mas ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. Gente, será que ele vai mudar? Ele vai mudar se você fizer uma psicoterapia individual, ele também, e quem sabe uma terapia de casal. Quem sabe se ele vai mudar. Mas se continuar do jeito que está, ele não vai mudar, tá? E infelizmente, eu quero chamar muita atenção de vocês agora porque eu vou dizer. Como é que acontecem os abusos? Né? Como é que acontecem as relações tóxicas? Presta atenção. Você está num relacionamento. A pessoa te dá um tapa no rosto. Você aceita. Outro dia a pessoa, não é? Te dá uma rasteira. Você cai no chão, quebra a perna. Você aceita. Outro dia a pessoa te dá um murro na mão e quebra sua mão em alguns pedaços. Você faz cirurgia e aceita. Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, aconteceu um caso próximo a mim. Graças a Deus não foi na minha família, mas assim, tratei, né, inicialmente de um casal, depois encaminhei para pessoas especializadas em dependência emocional e o final não foi muito bom, né? E eu quero contar esse exemplo para vocês com o objetivo de que você acorde para a vida e não deixe chegar a esse ponto, tá? É um caso de que a mulher realmente apanhava muito do esposo e foi deixando, até que ela procurou terapia e falou, olha, eu não aguento mais, o que que eu faço, né? E aí alguém da família dela falou, olha, quando ele for te bater, você mora em apartamento, então você grita socorro. Com certeza ele vai parar. E aí eles estavam, né, acordaram e ele começou a agredi-la porque sonhou que ela estava traindo. Pensa, um sonho. Ele começou a bater na mulher e a mulher lembrou
né, de alguém da família falando, grita socorro. E essa mulher começou a gritar socorro, 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 ele está me batendo, chama a polícia, socorro. Simplesmente ele pegou o travesseiro, colocou no rosto da mulher, para ela não gritar, abafou muito o rosto dela, e o que vocês acham que aconteceu? Quando ele tirou o travesseiro, ela estava morta, tá? Ele matou a mulher. Foi por querer? Talvez não, né? Talvez abafou ali só para ela não ser ouvida pelos vizinhos, para a polícia não chegar, mas infelizmente foi um caso fatal, né? Ele matou a esposa, certo? Então não deixe chegar nesse nível. Você está sofrendo algum tipo de abuso, você está em uma relação tóxica, procure ajuda, tá? Porque você procurando ajuda, não é? Os profissionais competentes vão ajudar tanto a pessoa que está sendo agredida, como o agressor. Vocês sabiam que nós, psicoterapeutas, nós ajudamos tanto a pessoa que está sofrendo agressões, como o agressor? Porque o agressor também precisa de ajuda. Ele também é um ser humano que precisa de cuidados, que precisa de ajuda com o profissional da psicologia, com o profissional da psiquiatria, tá? Então pense nisso, porque se você é uma dependente emocional e passa por milhares de coisas para não perder o amor do seu agressor, lembre-se, se você procurar ajuda, você vai ajudar a você e também a outra pessoa que está agredindo você. Pense nisso com muito carinho, tá? A pessoa que tem dependência emocional, ela tem uma baixa autoestima, tá? Ela não consegue se cuidar. Por que ela não se cuida? Porque o foco está sempre em cuidar do outro. Sua vida fica praticamente abandonada. E ela sente extrema dificuldade em tomar qualquer tipo de decisão, tá? Ela se culpa com frequência, ela se critica de forma excessiva, tá bom? E ela sempre, não é? Conforme eu falei, ela tem uma paciência elástica, ela sempre está perdoando o outro, porque ela não quer perder o amor do outro, tá? Então presta atenção como é que anda a sua autoestima. Supercontrole. No padrão do supercontrole, a pessoa dependente escolhe mal o companheiro e depois fica tentando controlá-lo. Inconsciente, acredita que ele é que lhe deve trazer felicidade. Sente muito medo da perda desse controle e a sensação é de que, caso não controle o outro, tá, o tempo todo, sua própria vida também ficará sem controle. Quando não consegue exercer esse controle, se mostra uma pessoa extremamente frustrada, uma pessoa extremamente irritada. Geralmente aconselha o outro sem que ele peça, tá? E tende a fazer, né, sempre o que o outro necessita e às vezes que nem necessita. Para quê? Para que o outro sempre dependa dela e ela sempre dependa do outro. Então, são pessoas que não permitem o fluxo natural da vida, porque essas pessoas dependentes emocionalmente, elas insistem em tentar controlar o incontrolável. Então, pense se você está atuando com esse supercontrole. A pessoa também tem o que a gente chama de obsessão, tá? Então, na obsessão, a pessoa, né, com dependência emocional, ela apresenta tendência ao perfeccionismo e ao sentimento de posse sobre o outro, com o qual se relaciona. Então, ela se sente dona da outra pessoa. São pessoas que se apaixonam cegamente, pessoas que sentem um ciúme doentio, tá? Cercando e perseguindo a outra pessoa, ameaçando e se colocando sobre o outro com autoridade, tá certo? Então, muito cuidado. Se você sufocar demais a pessoa vai sumir de você o mais rápido possível, tá? Vamos dar um exemplo? Imagine que você está numa banheira com água e você quer segurar um sabonete na sua mão. Se você aperta o sabonete muito, o que ele vai fazer? Ele vai escorregar da sua mão e vai sair, tá? Então, veja bem, será que podemos pegar uma pessoa, trancar dentro de uma gaiola como se fosse um passarinho de estimação? Não. Nós não podemos ter essa obsessão por outra pessoa,
Porque cada pessoa é dono da própria vida. Eu não posso vigiar o outro o tempo todo. Eu tenho que ter a senha dele, ele tem que ter a minha senha. Isso é um relacionamento abusivo, tá? São chamados stalkers, né? Que fiscalizam as redes sociais, que podem invadir celulares, colocar rastreadores nos bens dos companheiros com os quais se relacionam, tá certo? Eu conheço casais que o marido, né, tem o celular rastreado da esposa e vice-versa. Então pergunta para a esposa, onde é que você está? Ah, eu estou no shopping e tal. Ah, que bom, porque eu sei que você está aí mesmo. Então não mente para mim não que seu celular está rastreado. Pensa. Isso é vida? Não, gente, isso é uma escravidão. Não vale a pena. Pense com carinho nisso. A comunicação é precária, tá? Porque tende a ser disfuncional e com forte tendência manipuladora. Então, as pessoas que sofrem de dependência emocional, elas podem ser sedutoras ou agressivas, a depender da situação, mas na maioria das vezes elas são manipuladoras, tá? Totalmente manipuladoras, ok? Então, pensa aí se você é uma pessoa manipuladora. Conformidade. A pessoa tende a se adaptar ao modelo que o outro propõe. Por medo de quê? Por medo de perder o outro, por medo de rejeição. Então, concorda em ceder em questões que são muito importantes para si própria. Então, passa por cima de si mesma para poder agradar o outro, tá certo? Então, sempre está em conformidade com o outro, com medo de perder o amor do outro, tá? Então, pense bem se você está agindo dessa forma. Essa dependência do vínculo, ela pode ser descrita como um padrão em que a pessoa costuma ser muito carente, dependente da atenção constante do outro, tá certo? Então, veja bem, se a pessoa sai de um relacionamento hoje, conforme eu já disse, ela tem que ter um outro relacionamento afetivo amanhã. Isso em relação a tudo, a marido, a mulher, a amigos, a parentes, a colega de trabalho e até aos seus pets, tá? Então, quando a pessoa está se relacionando, abandona os seus interesses, abandona os amigos que tinha antes para colocar a sua relação num pedestal. E aí, quando perde essa relação, perde os amigos. E aí, o que fazer da vida? Então, vai uma dica muito importante para você. Se você está à procura de um grande amor e consegue esse grande amor, não há a necessidade de você abandonar os seus amigos. Conforme eu já disse, dentro de um relacionamento amoroso, tem que existir o nós, com certeza. Mas deve existir também o eu, tá? Eu conheço um casal que eles são muito independentes emocionalmente. Eu, particularmente, acho a relação deles linda e quero contar para vocês, né? É até uma amiga minha, muito importante na minha vida, né? Amiga de toda a minha família. Às vezes ela me liga e fala, amiga, o que você está fazendo aí? Ah, eu digo, estou em casa, estava lá, meu esposo vai jogar a bola com os amigos dele, faz um cafezinho aí que eu estou chegando com o pão de queijo. Eu acho aquilo o máximo, né? Aí ela chega, a gente conversa, ri, brinca e tal. Passa aí umas 2, 3 horas, o esposo dela liga. Meu amor, onde você tá? Ela, tô aqui na casa da Jeane e tal, né? Então, olha, daqui 1 hora eu tô chegando em casa, vamos sair para jantar juntos e tal. Ela, que bacana. Então, daqui 1 hora eu tô saindo daqui da Jeane, a gente chega, toma um banho e tal, e aí a gente vai jantar. Onde você quer jantar hoje? Hoje eu posso escolher? Gente, olha que relação saudável. O marido saiu para jogar bola com os amigos, ela foi até a minha casa tomar um café, comer um pão de queijo comigo, rir, brincar, falar do nada, né? Fazer uma coisa diferente, visitar uma amiga. Depois os dois se encontram em casa e vão jantar juntos. Olha que relacionamento saudável. Eu dei esse exemplo para mostrar para vocês que um casamento feliz é assim. Existe o nós, mas também existe o eu. Não tem problema nenhum seu marido ir jogar bola e você ir tomar um café com uma amiga. Não existe problema algum seu esposo estar trabalhando, hoje é seu dia de folga, você ir visitar sua mãe. Tá? Essa mesma amiga me ligou falando, olha, estou aqui na Bahia viajando com a minha irmã e meu esposo está na casa da mãe dele lá no Ceará. Olha que bacana, não existe nada de errado nisso.
E no final do ano nós vamos fazer uma viagem juntos para um outro lugar aí. Olha que relacionamento saudável. Não existe traição, não é? Aparentemente não existe traição. E são felizes assim. Eu considero esse relacionamento saudável. Pense bem, se você é uma pessoa casada, casado, se você namora, como é que está sendo o seu relacionamento hoje? Como é que você trata os seus amigos, as suas amigas, os seus pets, a sua família, seus colegas de trabalho, seus líderes espirituais? Como é que está sendo isso? Importante pensar. Quantos padrões e características são necessários para que a pessoa seja dependente emocional? Gente, não existe um número, tá, específico, uma definição exata de quantos padrões eu preciso para me considerar dependente emocionalmente. Basta você pensar, espere um pouquinho, eu estou num relacionamento abusivo? Eu não consigo sair para comprar uma roupa sozinha ou sozinho? Eu não consigo estar em casa sozinha ou sozinho? Eu não consigo viajar? Eu não consigo estar eu comigo mesmo? Tá? Se você percebe que nesse momento você está vivendo uma dependência emocional em relação a alguém, procure um tratamento, procure estudar sobre o tema, procure ajuda com pessoas especializadas. Só assim você conseguirá viver de forma mais saudável diante das relações, tá? Como se libertar da dependência emocional? Bacana, né? Chegamos no ponto-chave da nossa aula. Uma das primeiras ações é você realmente estudar sobre o tema, conforme eu falei, verificar se você realmente nesse momento está sendo um dependente emocional, tá? E procurar ajuda. Como? Que tipo de ajuda? Existe tratamento? Sim, existe tratamento. Alguns deles, psicoterapia em grupo, muito importante, tá? Então, eu, por exemplo, eu trabalho o tema dependência emocional e formo, na verdade, um grupo em que existe ali nesse grupo, no máximo 10 pessoas, de 5 a 10 pessoas, que estão sofrendo da mesma coisa, dependência emocional. Então, a gente discute o tema. Por que é importante? Porque a pessoa, ela vai se reconhecer no próprio relato, no relato do outro, vai se sentir amparada na sua dor e vai saber que não é a única pessoa que sofre de dependência emocional. Então, ela vai se sentir acolhida naquele grupo, extremamente importante. Existe também, e eu faço, né, a psicoterapia individual com pessoas preferencialmente especialistas em dependência emocional, tá? E se for o caso, existe também o tratamento medicamentoso com o psiquiatra. Então, deixo bem claro, o psicólogo ele não pode medicar. Quem que pode medicar? O psiquiatra, tá? Então, a pessoa começa aí com a psicoterapia. Se nós, psicoterapeutas, psicólogos, percebemos que o caso é grave e que a pessoa realmente apresenta sintomas como depressão, crise de ansiedade, transtorno do pânico, e só a psicoterapia não está resolvendo, nós então vamos conversar com o paciente e falar, olha, que tal você procurar um psiquiatra, né? O psiquiatra vai falar para você se você precisa de um medicamento ou não, para nos ajudar. Porque conforme eu disse, tem pessoas que precisam só de um psicoterapeuta. Tem pessoas que precisam de um psicoterapeuta e de um psiquiatra. Então, cada caso é um caso, tá bom? Como abandonar a dependência emocional? Procurando ajuda profissional, conforme eu acabei de dizer, e reconhecendo as suas qualidades e talentos, sabendo que a pessoa mais importante da sua vida é você, né? Então você não necessita do aval de outro para sentir-se alguém especial. Na verdade, você não pode depender de ninguém. Você tem que ser feliz, independente de pessoas e de circunstâncias, tá? Não existe ninguém insubstituível. Se essa relação sua está dando certo, parabéns, vai lá. Se não deu certo, vida que segue. É muito importante você pensar sobre isso, tá certo? Então, seja o amor da sua própria vida. A dica é essa. Procure ser feliz, conforme eu acabei de dizer, independente de pessoas
de circunstâncias, tá bom? Se precisar da minha ajuda, me coloca à disposição, tá aí meu telefone, meu e-mail, pode me ligar, pode encaminhar mensagens, que eu faço questão em ajudar você, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Gratidão. Bom dia.